Olá pessoal, aqui é o Márcio Okabe. Caso você não tenha visto a aula passada, essa é a segunda aula na qual estou ensinando como utilizar um template do site PreziBase e como a gente vai criar uma apresentação aqui para a Kátia Macedo, que tem um site Marketing para Advogados, usando um mapa mental, que ela usa com muita propriedade, por sinal, né? Muito legal, adoro ver quando as pessoas usam bem os mapas mentais. Caso você não use, o MindMaster é uma ferramenta muito bacana. Então vamos lá. Aqui tem a parte 1. Essa parte 1 não vai ser utilizada, pelo que não vai ser a introdução, na verdade. Então aqui vai ser a introdução. Então a gente ainda vai definir qual vai ser os textos que vão entrar. A gente combinou de ter um negrito quando faz para identificar o que vai no Prezi. Então vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu vou colocar clareza é poder. Então eu venho aqui, eu copio, clico 2 vezes, copio e eu volto lá no Prezi e eu vou no passo 1 do Prezi. Bom, essa primeira tela é só um agradecimento da compra. Então eu posso excluir, não quero essa imagem. Pronto, aí o passo 1 passou a ser esse. Então daqui vai o logo, teria aqui o logo da Kátia, não vou colocar agora. Qual seria o passo 2? Ele vai aqui dar um zoom out. Só que a gente definiu que a gente quer 7 tópicos. Então aqui eu tenho 6 tópicos. Então o 7º tópico a gente na verdade vai utilizar a própria apresentação, essa próprio zoom aqui. Então vamos ver como é que eu vou fazer aqui agora. Não sei se vou pegar agora teria que pegar o logo. Não sei se vou pegar agora o logo. Vamos ver, abrir uma imagem nova guia. Eu acho que dá para pegar sim. Deixa eu ver se eu consigo pegar agora. Vamos lá, vou pegar Ctrl C, Ctrl V. Então, notem que fazendo apenas o Ctrl C, Ctrl V no endereço da imagem, eu consigo trazer ela direto para o Prezi. Ah, então tá ótimo. Olha que legal, até o logo, a cor funcionou. Muito bacana. Então, eu vou deletar e vou colocar o logo. Então, já deu para perceber como é bacana. Qual é a dica, pessoal? Agora é uma dica muito importante. Eu preciso ter o logo em alta resolução. E para ter essa transparência, eu preciso ter um logo no formato PNG, que é o formato, deixa eu escrever aqui para vocês, PNG, que é o formato transparente. Porque se eu quiser manter em alta resolução com fundo 3D, aquele fundo lá atrás é um fundo 3D. Então, uma técnica muito usada eu pego clareza é poder. Então, eu vou colocar, eu posso dar um zoom no logo e fazer essa apresentação aqui, jogando. Lógico que eu vou precisar de um logo em alta resolução. Aí eu coloco uma moldura, só que aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar. E agora, teria que tirar essa dúvida. Mas vamos lá. Geralmente eu tenho que definir se a proporção da tela vai ser 4:3 ou 16:9. Isso é um ponto muito importante. Eu não sei qual vai ser a apresentação lá, mas eu vou considerar que vai ser 4:3. Na verdade, o padrão é 4:3, que o PowerPoint ainda é meio quadradinho. Então, quadradinho nos dois sentidos, né, pessoal? Ficou até engraçado. Então, vamos lá. Eu vou colocar essa moldura aqui. Eu dou um zoom nela e coloco clareza é poder. Então, eu coloco dessa maneira aqui para brincar com a logomarca. Não sei ainda se vai ser esse fluxo, tá? Mas vamos lá, vou pegar mais um item. As principais razões, falta de objetivo, interação. Aqui vai ser uma atividade, então não vai aparecer a palavra interação na tela. Logicamente, a gente vai substituir, mas eu vou colocar aqui só para vocês entenderem. Eu vou colocar outro aqui embaixo. Eu dou um leve giro, isso é uma coisa muito importante. Notem que eles têm uma certa diferença em ângulo. Aí eu dou um giro e coloco interação. Logicamente, aqui não vai vir a palavra interação. Aqui vai vir alguma imagem, talvez, da atividade. Mas vamos seguir só para vocês entenderem. Eu não vou fazer a apresentação inteira aqui. A parte 2
já começa aqui com marketing. Então, vamos colocar um negritinho aqui no marketing. Então, vamos supor... Ops! Sem querer eu copiei aqui. Então, marketing. Pronto. A parte 2 vai falar de marketing. Então, vamos lá visualizar o Prezi. Então, parte 1, logo. Para quem nunca viu o Prezi, aqui do lado esquerdo eu estou clicando nos passos que dão um zoom na moldura. Olha só. 1, 2, 3. E aí vamos supor, antes de passar para os outros itens, eu posso dar uma visão geral. E aqui seria o marketing. Então, eu clico 2 vezes aqui, coloco a palavra marketing que eu copiei. Logicamente, eu preciso trocar essa imagem. Mas quando eu clico aqui na imagem, eu percebo que eu não consigo mudar, porque ela está agrupada. Então, você precisa desagrupar. Pronto. Agora que eu desagrupei, eu posso clicar e deletar. E aí tem uma dúvida. Eu preciso de uma imagem. Aqui não é uma foto, precisa ser um ícone. E aí eu posso procurar aqui em símbolos e formas no Prezi. Logicamente, o ideal seria um designer para ajudar, mas eu posso usar aqui essa imagem. Então, eu posso procurar Prezes de fundos escuros. Então, aqui ele tem essa opção. Então, ele dá essa opção. Como o Prezi tem um fundo escuro, eu posso procurar alguma imagem que me remeta a marketing. Logicamente, essa escolha, essas buscas devem ser feitas antes, mas aqui, como eu estou em aula, não tem problema. Então, só como aula, eu vou escolher aqui essa lampadinha, para simbolizar. Então, aqui eu tenho a parte que seria marketing. E aí, notem que no mapa mental, eu tenho aqui 5 estratégias para conquistar clientes. Veja nosso tema hoje, 5 estratégias para conquistar clientes. Então, eu vou copiar esse trecho inteiro. Então, é muito importante a gente ter essa noção de como eu trago do mapa mental para o Prezi. Quando eu leio essa frase, 5 estratégias, eu percebo que eu não posso colocar ela aqui. Porque aqui eu já dei um zoom out. Aliás, desculpem, eu já dei um zoom in. Aquela frase poderia aparecer aqui, 5 estratégias. Então, eu poderia pegar, deixa eu ver se eu vou conseguir fazer isso que eu quero agora. Talvez eu tenha que escrever aqui em cima esse texto inteiro. Então, eu vou trocar aqui, eu vou fazer um Ctrl C, coloco e vou manter aqui somente a palavra 5 estratégias para conquistar clientes. Acho que vai ficar muito grande ainda. Eu vou colocar aqui 5 estratégias só. Porque no início, eu já estou falando do tema da palestra. No início. Então, aqui eu vou colocar só 5 estratégias. E aí eu posso deixar bem grande. Eu posso escolher o título. E aqui eu posso escolher a fonte, a cor da fonte, 5 estratégias. O importante é vocês notarem o seguinte. Se bem que eu estou percebendo o seguinte, esse Prezi, ele está formatado com uma proporção que não é a 16:9. Não é a 4:3, desculpem. Ele está formatado nessa proporção. Então, essa tela, eu vou mudar para 4:3 agora. Então, ele vai obrigar todas as molduras a ficarem em 4:3. Mas a pergunta é, como é que eu mudo a proporção dessa moldura grande? Aqui vai uma dica importante. Eu clico no cantinho até aparecer essa setinha dupla. Seguro com o mouse e seguro a tecla Shift agora. E agora eu tento arrastar. Então, notem o que acontece. Agora ele está mantendo uma proporção 4:3, que é a proporção que eu quero. Então, um segredo, que se eu quero arrumar isso aqui, eu vou ajustando pelos cantinhos. Eu solto ela aqui, seguro no cantinho de baixo, arrasto um pouco mais. Agora seguro no cantinho de cima, arrasto. E agora nesse outro cantinho, arrasto e pronto.
agora ele está na proporção desejada. Então, quando eu sair daqui do Premium Palestrantes, Premium Esperando Líderes e Negócios, eu passo para esse Clareza e Poder, Interação, e aí eu venho a visão geral com as 5 estratégias. Lembrando que eu preciso definir ainda com a Kátia se vai ser 16:9 ou 4:3. Esse é um desafio, até porque geralmente você não sabe quem é o espaço de palestras, o espaço do evento que vai dizer. Eu costumo falar que na dúvida, infelizmente eu faço 4:3 quando é palestra, porque 16:9 é a proporção do notebook ou da televisão. Mas vamos lá. Eu defini 5 estratégias e aqui eu tenho um dilema, porque eu tenho que mexer nesses itens. Então, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5 e aqui vai ser o final. Então, estou percebendo que vai ser nessa ordem. Para eu saber como ele está organizado, você clica no Editar Trilha. Quando você clica no Editar Trilha, você sabe o fluxo que ele está seguindo. Então, eu posso perceber que ele sai daqui, ele segue essa sequência anti-horária. Headline 2, Headline 3. Ele está até falando. Mas eu sigo a trilha, tá vendo? Eu sigo essa trilha aqui, 14, 15. Então, esse é o último. Então, esse último não vai fazer parte necessariamente das 5 estratégias. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou sugerir o seguinte, que eu desagrupe esses elementos. Pronto, desagrupei. E vamos fazer uma coisa simples. Eu vou trocar o A por 1. Esse globinho aqui eu vou deletar. E vou tirar uma cópia, Ctrl D. Coloco aqui, coloco 2. Então, como a gente não tem muito tempo, a gente tem que ir pelo simples. Não adianta inventar a onda agora de escolher uma imagem para cada um. Até porque se eu estou falando que são 5 estratégias, visualmente a pessoa vai ter as 5. E aqui a gente pode escolher depois uma imagem para a conclusão. Vamos fazer o seguinte, vamos escolher já. Eu vou escolher uma imagem, um símbolo que tem a ver com conclusão. Não sei se eu vou conseguir agora. Vamos ver, se eu não conseguir, tudo bem. Até porque a gente vai trocar depois. Tá legal, vou pegar a estrelinha só para a gente não dizer que trocou. Então, vamos supor que eu quero deixar, vou deletar esse, coloco a estrela. Então, dessa forma, o que é que eu fiz? Eu fui coerente com o título 5 estratégias. Então, a pessoa visualmente, vamos apresentar, vai ficar mais fácil. Então, começa aqui. Notem que quando eu falei que é 4:3, o Prezi coloca 2 faixas escuras para você realmente ver o que vai ser na tela quando projetar. Aí eu dou um zoom. Opa, sorry. Então agora eu vou para frente, dou um zoom, clareza é poder, interação. Notem que essa interatividade do Prezi permite que eu brinque só com texto sem ficar monótono. E agora, 5 estratégias. Olha só, aconteceu uma coisa interessante. Eu não troquei ali o marketing. Então agora eu preciso incluir o marketing e aquela imagem nas animações. Nesse passo, muito atento pessoal, nesse passo maior, existe uma animação que fazem os elementos aparecerem. Está bem interessante essa aula. Então é nesse passo 4. Aqui no cantinho você pode ver a estrela, ou aqui, mas aqui está um pouquinho confuso. Então aqui nesse passo 4, a gente pode perceber que aparecem todos os elementos de uma só vez. Deixa eu ver como eu vou resolver esse problema agora. Deixa eu sair da edição de trilha. Ótimo, maravilha, foi muito bom ter acontecido isso. O que aconteceu? Aqui eu tenho um elemento, que é esse elemento aqui, ok? E lembra que eu tinha desagrupado os elementos? Aqui, tá vendo? Desagrupar. Eu tinha desagrupado, então vou agrupar de novo esses dois. Mas a pergunta é, como é que eu faço esse elemento aparecer depois também? Então, vamos voltar aqui no editar.
a trilha, eu tenho que colocar uma animação nesse elemento também. Só que essa animação está como número 2. Então, foi super legal acontecer isso, porque vocês vão ver um item que é avançado. Aparece todos e depois aparecem... Ah, não, desculpa, fiz uma besteira aqui. Tá certo. Quando eu estou nesse passo, aparece esse elemento. Então, não é para aparecer o marketing ainda. Eu que fiz errado, desculpem. Então, vamos lá. No passo 4, clica na estrelinha. Eu vou clicar aqui, tirar o efeito de aparecimento que eu coloquei. E agora eu vou para o passo 5. Isso é muito importante, gente, agora. Aí, no passo 5, quando eu dou zoom, vamos clicar aqui na estrelinha. Eu tenho esses dois elementos, What is your presentation about? E o texto. Então, eu vou deletar essa estrelinha e colocar a ordem certa agora, que é aparecer esse elemento de cima e depois aparecer o título e o texto embaixo. Vamos ver o efeito? Vocês devem estar se perguntando, mas eu já vou responder. E essa imagem aqui, por que ela não aparece quando aparece? Vocês podem ver algumas estrelinhas aqui. Daqui a pouco vocês vão perceber que elas também só aparecem no próximo passo. Então, vamos apresentar só para a gente fechar primeiro um item. Então, agora eu resolvi o problema. Aparecem as linhas, eu dou um zoom e começo a falar de marketing. E agora eu percebi que eu tenho como colocar um pouco de texto aqui. Então, esse é um dos desafios do Prezi. Como eu posso colocar o texto de uma forma menos monótono, menos chata, né? Monótona. Caramba, agora eu me perdi aqui com a língua. Mas tudo bem, vamos lá. Então, se eu tenho aqui as 5 estratégias, já mostrei, marketing, 2 perguntas na mente do consumidor. Agora eu estou em dúvida. Aí que entra uma dúvida. Quando eu estou aqui nesse item, eu estou no trecho que eu ainda não entrei nessas 2 perguntas. Então vamos lá, vou pegar essas 2 perguntas, vocês vão entender agora. Marketing pode ser traduzido de uma forma simples. Então vou fazer o seguinte, vou pegar esse texto, copiar, eu volto lá, eu vou tomar uma decisão, eu vou tirar isso aqui, não preciso disso, e aqui eu vou colocar o texto que eu quero. Marketing pode ser traduzido de uma forma simples. Então, vamos lá. Talvez não seja esse texto final, mas vou deixar aqui. Vamos voltar na trilha, porque isso é muito importante. Notem que, como eu troquei o texto, mas já tinha a estrelinha, ele continua com a animação. E agora, eu vou pegar esse item 2 aqui, 2 perguntas. Vamos lá. Eu vou agora para o passo 6. Então, aqui eu tenho também uma animação, que vem 1, 2, 3. Então, aqui também tem uma animação. Então, eu poderia colocar aqui mais alguns detalhes. Eu poderia colocar 2 perguntas aqui. Então, vou escrever aqui. Logicamente, como é aula, eu estou fazendo um pouco mais rápido, mas depois eu vou ajustar essa apresentação. E aí tem imagem na mente do consumidor. Isso não é para aparecer. Isso é apenas uma referência. Que aí eu vou escolher como eu vou lidar com isso. Então, eu tenho 2 perguntas. De novo, eu tenho que decidir também a proporção. Lembra? Eu clico o botão e eu faço esse ajuste para ficar na proporção correta. De novo, o botão no mouse e clica no Shift. Se eu puxar isso para cima, eu corro o risco de mexer nos elementos. Eu vou até arrumar aqui. Então, como é que eu arrumo isso aqui agora? Eu quero colocar um pouco mais para cima. Eu puxo por aqui e puxo por aqui. Eu tento arrumar no olho.
a proporção. E agora eu dou uma ajustada no Shift. Pronto. Porque o que eu quero colocar? Duas perguntas. Quero colocar bem grande aqui. Eu vou editar o texto e vou colocar como título. Notem que se eu sempre for usar o título ou subtítulo, se eu colocar toda hora ele no branco, não vai dar certo, vai dar muito trabalho. Então, qual é a minha dica? Você ir em personalizar. E ao ir em personalizar, eu vou até lá embaixo. Tem uma barrinha bem escondida aqui na direita, para você rolar a tela e ir em avançado. Em avançado, eu clico em Wizard. Depois notem que aqui eu tenho o 3D Background, o fundo 3D. E aqui em Wizard eu vou escolher para o title o branco, o título, né? E o subtítulo branco também. E agora eu clico em fazer, em Done. Então eu não preciso ficar mudando mais a cor dos títulos. E aqui eu ajusto o tamanho. Daqui a pouco eu já termino a aula. Então, mente do consumidor. Por que contratar? Complicado versus simples também. Vou colar aqui. Então aqui eu começo a ter um desafio, porque aqui eu tenho 4 subitens e eu tenho que decidir o que eu vou fazer com eles. Então estou aqui pensando para a aula. Então vou fazer o seguinte. Aqui tem as duas perguntas. Por que comprar? Por que de mim? Então, aqui, vamos terminar. Por que comprar? Por que de mim? Ah, então vai ficar legal, sim. Eu vou deletar esses elementos aqui. Não, esse aqui não. Desculpa, deixa eu desagrupar. Eu quero só deletar esses elementos que eu não vou usar. Mas essas bolinhas eu vou deixar aqui. Vou deixar essas bolinhas aqui e vou deletar essa moldura. Também isso tem uma forma de remover moldura, que é desse jeito. Gente, como é aula, eu vou colocar aqui por que contratar e por que de mim. Depois a gente arruma melhor aqui o visual. Ok? E aí eu vou animar essa imagem, essas frases. Então eu clico na estrela. 1 já está animado. Eu clico na 2, clico na 3. E agora, uma coisa muito importante. Notem que eu vou cada vez mais entrando dentro da apresentação. E eu tenho aqui complicado versus simples versus complicado. Que poderia ser aqui no Prezi esse pedaço aqui da apresentação, ok? Vou inclusive tirar esse elemento que eu não quero. E vamos ver aqui o seguinte, é que isso aqui está me atrapalhando, então vou puxar aqui para baixo um pouco. Esses elementos são elementos de traços, de curvas. Onde que eu pego isso? Aqui em símbolos, aqui em setas, linhas. Você pega esses elementos de linhas. Lógico que não sei se vai ser esse o final, mas vamos deixar aqui. E eu vou colocar uma moldura agora. Notem que quando eu colocar a moldura aqui dentro do passo 6, ela vai virar automaticamente o passo 7. Eu vou colocar ela aqui. Eu não quero que apareça esse porquê de mim. Então, vou deixar aqui, escondidinho. Depois a gente arruma mais. E aqui no passo 7 é onde eu vou colocar complicado versus simples. Sabe de uma coisa? Parece que eu não preciso nem disso aqui. Vou deletar. Ah, gente, como é que eu faço? Shift e eu arrasto o botão do mouse e seleciono. Pronto. Então agora eu consegui o que eu queria. Vou dar um zoom até a moldura e coloco simples versus complicado. Nesse caso, se eu quiser colocar dentro da imagem, eu posso colocar dessa forma. Uma coisa que eu gosto de fazer é usar cores, pessoal, porque o verde passa um pouco essa questão do simples. E o complicado, talvez o vermelho. Então, você brincar com as cores também é muito legal.
E aqui eu vou quebrar a linha. Como é que eu faço aqui, gente? É muito simples. Coloca um Enter. E aí você centraliza no meio. Opa! Centraliza todos, né? Ctrl A. Pronto. Lembrando que é uma aula, eu ainda vou melhorar isso aqui. Então vamos lá, editar trilha. E no passo 7, gente, a animação é muito importante nesse template. Eu coloco simples versus complicado. Então, eu vou finalizar a aula aqui e mostrar como ficou esse pedaço, porque a gente, logicamente, não vai terminar tudo agora. Mas isso serve muito de orientação para quem quer aprender a lidar e trabalhar profissionalmente com o Prezi, porque vocês podem notar que não foi nada muito complexo. Então, coloquei o logo, coloquei duas molduras no zoom ali escondido no logo, no nazinho ali do logo. Preciso do logo em alta resolução. Dou um zoom out e aí eu uso a estrela para aparecer os elementos, que são essas linhas. Aí eu dou um zoom e aí de novo a estrela para aparecer marketing, depois pode ser traduzido de um modo simples. Aí eu dou um zoom de novo, estrela novamente, duas perguntas, 1, 2, estrela. E depois eu dou um zoom e aí eu faço simples versus complicado. Então notem que o uso da animação do Prezi aliado ao zoom, sempre entrando no detalhe, mas não deixando aparecer o detalhe, o maior, você vai seguindo com a apresentação. Ok? Então dessa forma a gente pode trabalhar o mapa mental assim. E agora aqui seria o item 2. Deixa eu voltar aqui. Parte 2. Logicamente, desculpa, a parte 3, né? Então aqui eu tenho muito mais coisas para colocar. E antes de ir para a parte 3, a parte 3 seria essa parte aqui. Mas qual é a dica? A dica é, a gente vai espalhando aqui, tá vendo? A gente pode ir jogando as apresentações aqui, a gente pode dar uma arrumada. Talvez, sabe uma coisa que é legal, que eu gosto? Talvez dar um zoom aqui nesse símbolo. Essa é outra dica. Quando você usa símbolo, você não perde a resolução. Então, uma das dicas seria esconder aqui. Eu poderia colocar todos esses outros elementos da parte 2, que tem muita coisa, tá vendo? Tem muita coisa para colocar, mas pertence à parte 2. Então, eu posso colocar aqui escondido, e depois que terminar, eu dou um zoom out, e aí eu parto para a parte 3. Ok, pessoal? Então, por enquanto, a aula ficou legal. Achei muito bacana essa aula. Espero que vocês tenham gostado. E eu queria convidar vocês e lembrar que eu tenho vários cursos online. Vou aproveitar aqui e vou mostrar agora? Não, não vou mostrar agora não. Não, vou mostrar sim. Eu estou muito focado nos cursos online. Eu tenho cursos online gratuitos no YouTube, em vários lugares, mas eu queria muito pedir que vocês visitem o site da Cursify, que é uma plataforma, uma startup brasileira, muito bacana. Eu conheci o Patrick, que é o fundador, e a gente está numa parceria muito boa, porque eu valorizo muito a gente valorizar as empresas nacionais, as startups brasileiras. E academia.cursify.me é onde eu vou colocar todos os meus cursos pagos. E aqui eu tenho um curso de apresentações mágicas, que é bem legal, que não é de Prezi. É um curso que eu ensino como planejar a apresentação, independente se vai ser falada, se vai ser PowerPoint ou se vai ser Prezi. Tá legal, pessoal? Então é isso aí, espero que tenham gostado e conheçam o Prezi Base, e adoraria receber de vocês os Prezis de vocês para saber o que é que vocês estão usando. Um abraço e até mais.